Boa tarde, pessoal do oitavo ano do Integral Colégio de Curso. Vamos aí para mais uma aula de História, tá? Iniciando hoje um novo assunto, tá bom? No outro capítulo, né, a gente viu aí sobre as emancipações das colônias espanholas, né? Todo o processo, né? Um processo que tem relação com as guerras napoleônicas, os processos de independência foram liderados pela elite crioula. Tá? Vimos aí os líderes, né? O Simão Bolívar, o San Martín e tantos outros. Discutimos também a independência, né? A revolução que houve lá no Haiti, a independência do Haiti, né? São Domingos, né? A parte francesa, tá? Com a liderança do Louverture, né? A gente estudou tudo isso. E hoje vamos estudar aí Brasil, emancipação política, ou seja, todo o processo de emancipação. Tá bom? Então peguem seu livro didático ou peguem o caderno e vão anotando aí as partes mais importantes da aula, certo? E aí como é que se inicia esse processo de independência? Claro, né, a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Tá? E a gente vai entender o porquê a vinda da corte portuguesa para o Brasil vai ser aí o primeiro passo, né, para o processo de independência, tá certo? Mas o que temos que saber desse processo, né, por enquanto? Porque a corte portuguesa ela vem para o Brasil, tá? Contexto europeu, o que é que estava acontecendo na Europa naquele, né, naquele período? E aí tem tudo a ver, né, com as guerras napoleônicas, né, que tem relação também com a independência das colônias espanholas, tá? Então, a Europa estava passando por um processo de expansão napoleônica, né, muitas guerras, Napoleão expandindo, dominando todos aqueles territórios, tá? Inclusive tem a charge aqui, né? Turquia e outras regiões é, que o Napoleão conquistou, tá? Por isso que ele está lá na mesa e, né? Ele está olhando lá para a Inglaterra e não consegue conquistar, como se ele está lá com suas espadas, né? E enfim, não conseguiu conquistar, tá certo? Aí a gente vai entender esse processo. E aí, é aquilo que eu estava falando, Napoleão não consegue vencer a Inglaterra, não conseguiria vencer a Inglaterra em uma batalha naval, né? A gente já discutiu sobre isso, a Inglaterra tinha uma marinha poderosíssima, tá? E o que é que ele faz, né? Se eu não posso vencer o meu inimigo, eu vou, né, pelo conflito, pela guerra, eu vou tentar aí outras estratégias. O que é que ele faz? Ele vai impor um bloqueio continental aos ingleses, tá? Que vai acontecer aí em 1806. Isso aí tem falado na página 41, no segundo parágrafo, né? Vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? Segundo parágrafo. Diz o seguinte: a Inglaterra localizada em uma ilha e assistida pela marinha mais poderosa da Europa, estava supostamente protegida dos avanços de Napoleão Bonaparte. Para subjugar os ingleses, a solução encontrada por Napoleão foi enfraquecê-los na área econômica e, com esse fim, instituiu o bloqueio continental em 1806. Este proibia os estados europeus continentais de negociar com a Inglaterra. Tá? Então, assim, como diversos reinos, né, países, nações, estavam sob o domínio ou sob a influência de Napoleão Bonaparte, esses aderiram ao bloqueio continental, exceto os ingleses, aliás, os portugueses. Por que os portugueses não aderiram? Porque os portugueses eram velhos aliados aí dos ingleses. Lembra do tratado de Mito, acho que é Mito, né, de panos e vinhos, né? Essa aliança que Portugal tinha com a Inglaterra já vem desde o século XIV, né? Questão das cruzadas, guerras contra a Espanha, guerras contra a própria França. Então, os portugueses tinham essa aliança, né, com os ingleses, e essa aliança, né, para Portugal era importantíssima, né? Portugal devia muito aos ingleses, né, e romper com os ingleses naquele momento não seria nada bom para os portugueses. E o que é que, né, Portugal faz? Ele não obedece às pressões francesas, tá? E continua comercializando com os ingleses. Aí a gente vai entender, né, esse processo também.
que é que acontece? Napoleão vai invadir a Espanha, né, e marcha para Portugal, porém a corte ele vem para o Brasil. Tá? Ele invade a Espanha, né, com o intuito, ou seja, de caso Portugal não aderisse ao bloqueio, né, ele invadiria Portugal. Outra coisa que é interessante também é que o espaço, né, o território português era importantíssimo para, por exemplo, ter mais à frente uma guerra com a Inglaterra. Né? Além disso, Portugal tinha navios, né? Tinha uma marinha considerável e essa marinha poderia ser utilizada, né, os navios poderiam ser utilizados aí para enfrentar a marinha inglesa. Né? Por isso também que os ingleses vão, claro, é um dos motivos, né? Além do motivo financeiro, né, que Portugal, que a Inglaterra também vai ajudar aí os portugueses. Para vocês terem uma ideia, a própria Inglaterra, alguns anos antes, bombardeou a marinha dinamarquesa, que poderia ser utilizada pelos franceses para atacar os ingleses. Então, isso aí era um plano também do Napoleão para utilizar os navios portugueses, a marinha portuguesa, certo? E aí eu faço um questionamento, né? O príncipe regente, né, não era Dom João VI ainda, tá, pessoal? Era Dom João, né? Eu coloquei Dom João VI porque logo depois ele vai ser chamado de Dom João VI. Ele foge, ele é um fujão, podemos dizer assim, ou ele, né, tomou uma atitude estratégica, né, uma escolha estratégica, tá? Então guardem aí esse questionamento, depois vocês vão me respondendo aqui no chat ou, né, na próxima aula, tá certo? A gente vai discutindo, tá bom? Em 20 de outubro, né, de 1807, Dom João chega a declarar guerra à Inglaterra, tá? Então, assim, olha só o que ele faz. Ele declara guerra à Inglaterra, claro, por pressões francesas. Porém, ele já tinha assinado um acordo com a Inglaterra, dizendo que iria declarar guerra a eles, no caso aos ingleses, mas, ao mesmo tempo, o Dom João VI, né, o Dom João Príncipe Regente, estava arquitetando a sua saída de Portugal. Tá? Ele declara guerra contra a Inglaterra, meio até para que parasse, né, uma eventual entrada dos franceses no seu território, no território português. Tá? Então ele já tinha assinado um acordo com a Inglaterra, né, dias antes, tá? E mesmo assim ele declara guerra, era uma forma de... Inclusive, para vocês terem uma ideia, na biografia do Napoleão Bonaparte, né, nos escritos de Napoleão Bonaparte, ele diz que o único rei que conseguiu enganá-lo foi o Dom João VI. Né? Então, aí fica aquele questionamento, ele fugiu realmente ou ele foi estratégico, né? Ou ele bateu em retirada, né, podemos dizer assim. Então, o próprio Napoleão ele reconhece os méritos de Dom João VI, que foi o único rei que conseguiu enganar o Napoleão Bonaparte e foi o único rei, né, tirando a Inglaterra, que conseguiu, né, que nunca foi derrotado. Tá? Então, ingleses e os portugueses, aí no caso o rei, né, o Dom João VI, não foram os reis que não conseguiram, que conseguiram, né, não foram derrotados aí pelo Napoleão, tá certo? O exército francês ele era composto por tropas francesas e espanholas, tá? E vão invadir, né, ainda em 1807 Portugal, tá certo? Depois que os franceses descobrem, né, depois que os franceses descobrem que os portugueses estavam ali enrolando, né, eles acabam invadindo aí, tá? Mas por que o Brasil? Tá? Porque Portugal, o Império Português era muito grande, a gente pode ver aí no mapa, tá? Costa da África Atlântica, costa da África, né, no Pacífico, Índia e algumas regiões ali da Oceania. Então, era muito extenso, era um império muito grande, tá? Então, podemos dizer o seguinte, né, alguns pontos aí. As rotas mais importantes para Portugal se concentravam no Atlântico, né? A gente pode ver Angola, Brasil, tá? O Brasil era a colônia mais próspera, a gente pode pensar no ciclo do açúcar, claro, estava em decadência, né? Tinha diminuído muito, mas ao mesmo tempo era importante. O ciclo do ouro também tinha acabado,
Mas tinham aí outras questões, né? O Brasil poderia prosperar, poderia haver o comércio, tinha tudo aí para se tornar bem próspero. E teve, né? Tinha uma boa localização também, era mais próximo, né, de Portugal. E outra coisa que é interessante, que já se tinha uma ideia de mudança desde o final do século XVIII, tá? O padre Antônio Vieira, em cartas que ele escreveu aí para os reis de Portugal, ele já se falava, né, em uma eventual crise ou em algum conflito, né, se poderia ter uma sede tropical aqui no Brasil. Então já se tinha essa ideia, não foi algo que vamos fugir para o Brasil, ou vamos se mudar para o Brasil. Não, não foi algo que veio naquela hora, tá? E já se tinha essa ideia um pouquinho antes, certo? Não podemos dizer que foi de uma hora para outra, não podemos dizer que foi ao acaso, tá bom? E a viagem, né? Como é que foi essa viagem? Em 17 de novembro de 1807, as tropas napoleônicas invadem Portugal, né? Napoleônicas, né? Junto com as espanholas, e 10 dias depois, né? A corte ela embarca para o Brasil, ou seja, o príncipe regente, né, deixa lá toda a sua população, trazendo apenas sua corte. Né? Claro, vai vir padres, empregados, pessoas da confiança, tá? familiares, familiares da nobreza, da corte, né? Pessoas ricas, alguns grandes proprietários, banqueiros, né? Muitos desses vieram aí para o Brasil. Tá? E a população ela vai ficar aí para se defender, né, do Napoleão Bonaparte. Claro, vai ficar em Portugal também, vai vir depois, né, vai se juntar aí um exército dos portugueses e vão se juntar ao exército inglês também. Não pensem que Portugal não tinha um exército forte. Tinha. O porém, né, disso tudo é que o exército napoleônico era muito forte, era bem preparado, já vinha de muitas vitórias, se juntou com o exército espanhol, então, e outra coisa também, né, Portugal não conseguiria vencê-lo sozinho. E para os ingleses reunirem um exército para combaterem os franceses e espanhóis, ia demorar muito. Então, até respondendo, né, aquela pergunta que eu fiz se o Dom João, né, ele foge ou ele tomou uma atitude estratégica, podemos dizer que foi uma estratégia, porque, por exemplo, ele vindo para o Brasil, ele manteve seu império. Tá? Ele, por exemplo, o Fernando VII, lá da Espanha, que ele vai ser preso, as suas colônias se tornaram independentes. Claro que esse processo ele vai favorecer a independência do Brasil, mas, ao mesmo tempo, o Dom João ele não vai ser preso. Tá? Ele vai vir com sua corte, ele vai manter suas colônias, né, por algum tempo, tá? Ele vai retornar depois, né, em algum tempo ele vai voltar novamente para Portugal, tá? Então tudo isso aí, né, podemos dizer que foi uma escolha até estratégica aí do Dom João VI, né? Inclusive, como estava falando do exército, esse exército, né, inglês e português, ele vai combater aí por alguns anos os franceses, né, e vão ajudar a derrotar Napoleão mais adiante, tá? Então, retornando, né, a viagem, né, embarcaram aí cerca de 15 mil, entre 10 e 15 mil pessoas, tá certo? Trouxeram boa parte das riquezas, né, o Dom João ele faz o rapa, né, nas reservas, né, nas riquezas que existiam em Portugal, traz biblioteca, documentos importantes. Então, tudo isso aí ele traz nessa viagem. E, claro, aí eles vão enfrentar muitas adversidades, né? Falta de água, falta de comida, diarreia, né? Algumas doenças vão se proliferar, piolhos, né? Então, tem histórias que dizem que as filhas, né, do Dom João, eles vão rapar a cabeça,
tá? Tudo isso aí vai acontecer, tempestades também. Então, tudo isso vai acontecer aí na viagem, né, que eles fazem para o Brasil, certo? Uma coisa que vocês não podem esquecer, tá, é que esse período, né, vinda da corte para o Brasil, quando ele chega no Brasil, Dom João, esse período pode ser chamado de período joanino, tá? Então, por exemplo, vocês pegarem uma questão falando o período joanino, então é de 1808 a 1821, que é o período que João, né, o Dom João VI, ele passa no Brasil, tá? Então, a partir de 1808 até 1821, podemos chamar de período joanino, tá certo? E aí eles chegam, né, em fevereiro de 1808, né, eles partem em novembro, chegam em fevereiro, mais ou menos 2 meses e um pouquinho, acho que é isso. Tá? E aí, algumas medidas importantes, né, que vocês não podem esquecer. Né? A primeira, quando ele chega em Salvador, ele já, claro, ele passa em Salvador para fazer toda aquela recepção, mostrar para a população que é um rei que vai estar perto do povo, né? Tem toda essa questão, né, de ser do político, né? De estar ali perto do povo para mostrar que veio para fazer mudanças. E aí em Salvador, ele vai assinar a abertura dos portos às nações amigas, tá? Deixa eu ver se tem aqui no livro de vocês. Enfim, lá no livro de atividades, tem explicando bem direitinho, tá? Lá na página 20, tá? E tem lá a abertura dos portos às nações amigas. Agora vocês podem perguntar, mas o que isso, né, qual a consequência disso para o Brasil? Ou seja, aquele pacto colonial que existia, né, de o Brasil apenas vender para Portugal, ele não existe. Ele não existe mais. O Brasil não vai vender apenas para Portugal, tá? Ele vai vender aí para outras nações e, claro, e principalmente para a Inglaterra. Ou seja, o Brasil ele deixa de ser dependente, deixa de ter um pacto colonial entre Brasil e Portugal. O Brasil vai vender para Portugal, mas para quê? Se a corte portuguesa, se o próprio rei, o príncipe regente está aqui, não tem, né? Não tem cabimento isso. Então ele pode vender agora para qualquer pessoa, certo? E claro, o Brasil deixa de ser dependente de Portugal, de ter esse pacto colonial e passa a ser agora dependente da Inglaterra, porque é a nação que vai ser mais favorecida, tá? Não esqueçam disso. Então, fim do exclusivo colonial, tá? E isso aí vai ser o primeiro passo para a independência do Brasil, tá? Então, não esqueçam disso, tá? Vai ter outras medidas, tá bom? Mas aí a gente vê na próxima aula, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, né, vocês vão colocando aqui no chat ou a gente aí discute na próxima aula, tá bom? Então, tenha uma ótima tarde, tenha um ótimo dia, tá? Até a próxima aula, tá? Tchau, tchau.